tudo bem? Meu nome é Agnaldo Gomes, eu sou doutor em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje nós vamos conversar um pouco sobre produção textual, né, redação para o Enem. Me acompanham hoje Miristiana, Joselma e Mariane. Elas serão as intérpretes desta aula. E hoje o que eu trago para vocês é uma discussão a respeito do texto argumentativo, né? Texto argumentativo, dissertativo, argumentativo. É aquele texto que vocês já conhecem, é o texto que é requerido no Enem, aquela prova de redação do Enem que todo mundo tem que fazer. Esse texto, esse tipo textual, né, dissertativo, argumentativo, eu vou trazer para vocês mais adiante, né? Antes eu vou dar o roteiro aqui da aula para que vocês possam ter ciência do que nós vamos ter hoje. Hoje nós vamos tratar, inicialmente, dos gêneros textuais. O que são gêneros, quais são as características, o que caracteriza o gênero dissertativo argumentativo. Vamos olhar para a tipologia, os tipos de texto, vamos olhar para as marcas da argumentação dentro do texto e, por fim, nós vamos analisar algumas redações, né, que são nota 1000 lá no Enem. É isso que eu trago hoje aqui para vocês, né? E eu vou começar, antes de iniciar, de fato, eu vou começar puxando pela memória de todos, né, um assunto que nós vivenciamos desde o ensino fundamental, né? Vocês já ouviram falar sobre gêneros, tipos textuais, enfim, eu quero que vocês resgatem da memória estes tipos, esses gêneros que vocês tanto escutaram lá no ensino fundamental e também no ensino médio, nós também fazemos esse resgate dos tipos e gêneros textuais para que, ao fim do terceiro ano do ensino médio, você possa ter uma noção e uma habilidade com esses tipos e esses gêneros textuais. Bem, quando eu peço para que vocês tragam da memória esta noção, é porque essa noção é fundamental para aquele que vai escrever a redação do Enem. Compreender um texto, muito antes de compreender uma tipologia dissertativa, ela é fundamental para aquele que vai escrever. E aí eu tenho uma definição que eu gosto bastante, que é a definição de gênero dada por Marcuse. Marcuse, que eu já havia falado para vocês, é um cientista da linguagem, professor lá da Universidade Federal de Pernambuco, e ele tem uma definição que é bem simples de nós entendermos o que é gênero, né? Ele diz que o estudo dos gêneros textuais não é novo, e no Ocidente já tem pelo menos 25 séculos, se considerarmos que sua observação sistemática iniciou-se em Platão. Bem, esse tema dos gêneros textuais, né, esse tema dos gêneros textuais, ele não é novo, ele tem mais de 20 séculos, né, 25 séculos, e ele aparece nos estudos linguísticos a partir de uma visão de funcionamento de língua. Bem, claro, né, didaticamente eu poderia dizer para vocês que uma definição, se vocês quiserem uma definição, né, claro, a definição de gênero seria os textos que nós encontramos no nosso dia a dia. Né? Todos os textos que nós encontramos no nosso dia a dia são chamados de gêneros. O que se tem hoje em dia, dentro dos estudos dos gêneros, é uma visão sobre aquilo que já era preconizado lá desde a antiguidade. Né? Claro que, quando eu falo que para você poder escrever uma redação do Enem, ou uma redação aqui no vestibular da UPE, né, é necessário que você compreenda o funcionamento do gênero, eu estou dizendo que é necessário que você compreenda como a língua funciona nas diversas situações cotidianas. Operar com gêneros, trabalhar com gêneros, é operar com a língua, com as formas da língua. Os gêneros, eles mostram o funcionamento da sociedade. Quando eu estou falando de gêneros, eu estou falando de gêneros textuais discursivos, ok? Só para que vocês possam se situar. Eu não estou falando de gênero, né, na esfera da biologia, que tem um outro significado, nem estou falando de gêneros na esfera da sociologia, que tem um outro significado. Gêneros, para nós, aqui,
em língua portuguesa são os textos que nós encontramos no nosso dia a dia, textos que têm uma certa padronização, têm uma estrutura, um conteúdo temático, um propósito comunicativo. É isso que nós entendemos por gêneros. Ok? Só para deixar claro do que eu estou falando, já que todas as vezes em que eu comento o nome gênero, eu não estou especificando, mas leia-se, entenda-se que são esses textos. Okay? O estudo de gêneros, ele, como eu havia dito para vocês, ele mostra o funcionamento da sociedade. Muitos teóricos, eles já tentaram e já desistiram de contar esses gêneros. Eles são infinitos. Mas por que os gêneros são infinitos? Porque são infinitas as possibilidades que o homem possui para usar a língua. As possibilidades de uso da língua são infinitas, como são infinitas os gêneros. Como são infinitos os gêneros. Os gêneros, eles são instrumentos da comunicação. É impossível, do ponto de vista prático, nós nos comunicarmos sem fazer uso de um gênero. Todas as vezes em que nós estamos utilizando a língua, nós estamos utilizando um determinado gênero. Um exemplo, esta aula é um gênero. Ela tem uma forma, um conteúdo temático, um propósito comunicativo. Ela tem um domínio de circulação. Um pedido é um gênero. Uma inscrição em algum concurso é um gênero. A bula de remédio é um gênero. São formas de organização textual, discursivo, que os homens utilizam e que fazem uso para se mover dentro da sociedade. Nas palavras do Marcuse, como vocês podem notar aqui, toda manifestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados em algum gênero. Grosso modo, nós podemos dizer que os gêneros, eles são esses textos que encontramos no nosso dia a dia, mas dizer isso ainda é muito pouco. Para que nós possamos identificar um gênero, é preciso identificar a sua composição. E aí eu vou para os propósitos comunicativos, os objetivos, os estilos, eu vou para o domínio de circulação, eu vou para o suporte, eu vou para essas categorias para poder identificar o gênero. E notem, lá no Enem, quando o corretor estiver corrigindo o seu texto, ele já tem internalizado essas categorias. Então, é por isso que quando ele olhar o seu texto, na hora em que você escrever, quando ele olhar o seu texto, o texto que você escreveu lá para a redação, para a prova de redação, ele vai identificar esses padrões e vai dizer se aquilo é um texto dissertativo, um gênero dissertativo argumentativo, ou se aquilo é, por exemplo, um poema. Esses padrões já estão internalizados. Então, é em busca desses padrões que nós vamos caminhar hoje aqui. Tentar encontrar estes padrões de funcionamento desses textos é o que vai nos permitir escrever melhor para o Enem. E os textos, os gêneros, eles são definidos por estilos concretamente realizados. Eles são formados por forças históricas, sociais e institucionais. Daí a importância de nós olharmos para os gêneros não como meros objetos estanques, mas como forma de ação social. Talvez você esteja se perguntando, mas a redação do Enem é uma forma de ação social? É uma forma de você agir no mundo, é uma forma de você demonstrar que está pronto para o ensino superior. É uma forma de você demonstrar que consegue compreender, ler e compreender um texto, e a partir dessa leitura e dessa compreensão, ter um ponto de vista sobre um determinado tema, o assunto do que se trata. São exemplos de textos, de gêneros, o bilhete. Bilhete é um exemplo. E aqui eu trago um bilhete para que a gente possa entender isso. Vejam,
esse bilhete diz assim: mãe, depois da aula, vou almoçar na casa da tia. Espero lá até você ir me buscar. Tchau, Jorginho. Esse textinho aqui, né? Textinho do Jorginho. Isso é um gênero. Como é que eu sei que isso é um gênero? Pela forma composicional, pelo domínio de circulação, pela estrutura. E por que eu olho para esse texto aqui e digo, isso não é uma dissertação? Pelos mesmos motivos que eu falei agora há pouco para você. Por essas categorias, que eu estou chamando de categorias, né? Por essas categorias. Vejam, é esse movimento que o corretor do Enem faz. Mas ele faz de maneira, assim, pensada, né, em etapas, como eu estou fazendo aqui e agora para vocês. Não, ele não faz dessa maneira. Ele tem isso internalizado. Quando ele pega na sua redação, ele já busca, né, ele já tenta encontrar essas categorias automaticamente. E é por isso que ele olha para o seu texto e diz, isto é uma dissertação. Ele não diz, isto não... Ele não diz, isto é um bilhete. Veja, tem uma forma composicional, um conteúdo, um propósito comunicativo. Mas dizer isso apenas não basta e vocês vão perceber mais adiante. Nós temos um outro exemplo aqui de gênero, né, que é cardápio. Todo mundo deve concordar que isso é um cardápio. Propósito comunicativo, domínio de circulação, conteúdo temático. Isso vai caracterizar o gênero. É por isso que são por essas categorias que me permitem, enquanto analista, dizer que isto aqui é um cardápio, né, e que isto aqui é um bilhete. São essas categorias que me fazem. Nós temos um outro exemplo, que é a bula de remédio. Vejam, são as mesmas categorias: propósito comunicativo, conteúdo, estilo, suporte, domínio de circulação. Isso caracteriza o gênero. Aí vocês tem um outro exemplo aqui para vocês, que é a reportagem, né? O mesmo exemplo, com as mesmas categorias. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas para que isso vai servir? Para que isso serve? Para que saber disso vai servir? O que isso vai trazer de substancial para a minha vida? Bem, de imediato, como vocês são estudantes do terceiro ano, estão pleiteando uma vaga na universidade, de imediato vai permitir que você saiba reconhecer o que é uma dissertação e o que é um outro gênero, que é um texto dissertativo, argumentativo, do que é um outro gênero, como, por exemplo, um conto. E se você sabe disso, se você consegue diferenciar, você não vai para a prova do Enem escrever uma descrição, por exemplo, ou uma narração qualquer. Porque você sabe que o gênero que está sendo ali pedido, ele requer outras categorias. Atentem para o domínio de circulação também desse gênero. O domínio de circulação é o ambiente que o gênero circula. Mais adiante eu vou retomar essas questões com vocês. Bem, no meio social, nós utilizamos uma diversidade de gêneros. Esses gêneros são orais e são escritos. Orais e escritos. É exatamente isso que você escutou. Os gêneros não se manifestam apenas na escrita. Nós nos comunicamos através de gêneros orais também. E esses gêneros orais, né, eles, assim como os gêneros escritos, eles possuem também essas categorias que eu elenquei para vocês. Mas aí como é que eu identifico de imediato um gênero? Eu identifico um gênero, né, de imediato a partir do seu domínio de circulação e do seu propósito comunicativo. A bula. Qual é o domínio de circulação da bula de remédio? É o ambiente médico. A declaração escolar. Qual é o domínio de circulação? A redação do Enem. Qual é o domínio de circulação? O domínio de circulação é aquele local em que
o gênero está circulando. Cada gênero tem uma estrutura, uma linguagem mais ou menos formal. Ele também possui um interlocutor específico, um propósito comunicativo e um suporte. São esses aspectos que nós vamos nos deter agora. Esses aspectos, como eu acabei de falar para vocês, constituem o que nós chamamos de gêneros. Mas eles não são assim tão fixos, tão rígidos. Alguns gêneros, eles possuem uma forma estrutural mais flexível que outros. E aí eu trago como exemplo para vocês a publicidade. A publicidade, ela pode aparecer em vários domínios, em vários campos, como, por exemplo, no outdoor, numa revista, na televisão, na internet. Há gêneros que possuem uma forma estrutural mais rígida, como, por exemplo, a certidão de nascimento ou a declaração escolar. Notem que quando eu pego uma certidão de nascimento, eu não encontro muitas variações. Aliás, eu não encontro quase nenhuma variação dentro desse gênero, certidão de nascimento. Quando eu pego uma publicidade, eu encontro variações quase que infinitas. Essa publicidade pode aparecer de várias maneiras. Esse texto, esse gênero publicitário, ele pode aparecer de várias maneiras. Da mesma forma, a declaração escolar. O que eu estou dizendo com isso é que determinados gêneros são mais flexíveis, determinados gêneros têm uma estrutura mais rígida. A redação do Enem está dentro dessa categoria mais rígida. Você não pode escrever o seu texto, a redação para o Enem, em forma de poema, por exemplo. Pode, mas não vai conseguir alcançar uma nota satisfatória. Eu não sei nem se terá nota, né? Porque o gênero se modificou. Então, vejam, atender para essas peculiaridades, né? Essas coisas que eu estou trazendo aqui para que vocês possam pensar um pouquinho a respeito da estrutura. Vejam se o que você está escrevendo para o Enem é, de fato, um texto dissertativo, argumentativo, ou se não é um outro gênero, se não é um conto, se não é uma novela, se não é uma crônica. Como é que eu vou saber disso? Calma, daqui a pouco a gente descobre, ok? Além dessas peculiaridades, como afirma Gomes, nem sempre é possível identificar um gênero textual pela sua forma estrutural, porque o texto pode aparecer com o propósito de um gênero e com o modo de composição de outro. A essa altura você deve estar dizendo, agora deu. Né? Os gêneros se misturam. Se misturam. Lembre-se, aqui é língua portuguesa, não é matemática ou física. Né? As coisas não são tão exatas assim. Entendam que tem certas nuances que nós precisamos prestar atenção para verificar como a língua funciona. E uma dessas questões é a forma estrutural. Às vezes, um gênero adquire a forma estrutural de outro. Dentro dos estudos dos gêneros, nós chamamos isso de intergenericidade. Nome feio, né? Nome feio para falar de uma coisa simples, tecnicamente simples. Que é a forma que o gênero adquire a partir de outro gênero. E aí eu trago um exemplo para vocês, que é esta bula aqui. Epa, eu estou chamando isso de bula, mas eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar o texto, né? Mas o texto diz o seguinte: viva saudável com os livros. Diógenes. Aí tem uma marquinha registrada. Os livros de Diógenes acham-se internacionalmente introduzidos na biblioterapia. Posologia. As áreas de aplicação são muitas, principalmente resfriados, corizas, dores de garganta e rouquidão. Mas também nervosismo. Vejam, eu não vou ler isso aqui tudo para vocês, né? Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Isso aqui parece com
uma bula de remédio. Mas, na verdade, isso é um outro gênero. Tem a forma, é por isso que eu havia dito para vocês, que um gênero adquire a forma estrutural de outro, né? Mas não é o mesmo gênero. Né? A isso nós chamamos de intergenericidade. A intergenericidade de funções de gênero é dada a partir de funções de gêneros diversos num dado gênero. E aí nós temos dois tipos de intergenericidade. A intergenericidade tipológica, que diz respeito a um gênero realizar sequências tipológicas de vários, por exemplo, no gênero carta pode haver uma narrativa, uma descrição, uma argumentação, e assim por diante. A intergenericidade está no campo da estrutura-função do gênero e se marca pelas presenças, né, que essa estrutura-função se manifesta. A intergenericidade de gêneros, né, ela pode ser vista a partir das sequências tipológicas. E aqui é um caso bem interessante de intergenericidade. Aqui é uma questão bem interessante sobre intergenericidade, quando nós pensamos nas redações de Enem. Há um tempo atrás, algumas pessoas, quando escreviam para o Enem, escreviam sequências tipológicas que pertenciam a outros gêneros. Por exemplo, poema. No meio do texto lá colocava um pedacinho de poema. Veja, do ponto de vista técnico, isso é possível de acontecer. Do ponto de vista formal, de análise formal, para validar uma nota, quando isto acontece, né, o sujeito tem aquela nota diminuída em muito. Por quê? Porque ele trouxe para um gênero características de um outro gênero, quando a prova não pedia isso. Então, esses casos de intergenericidade são comuns, eles existem, mas eles estão dentro de um outro, eles são para um outro ambiente, não para o texto que você vai escrever no Enem. Então, na hora de escrever para o Enem, nada de estar colocando lá pedaços de poema, pedaços de receita, porque aí, infelizmente, a sua nota não vai ser uma das melhores. Ok? Eu havia falado de intergenericidade, né? Quando eu falo de intergenericidade, consequentemente, eu tenho que falar dos tipos textuais. O que seria, então, um tipo textual? Para que vocês entendam, o tipo está dentro do gênero. Porque nós temos o gênero, aquela forma composicional, com a sua forma composicional acabada, com a sua estrutura, domínio de circulação, com o seu propósito comunicativo. Tem todas essas categorias que eu elenquei para vocês anteriormente, né, que caracterizam o gênero. Mas dentro desses gêneros, eu não sei se vocês notaram, ele é constituído por textos. Eu não sei se vocês notaram, mas todo gênero é constituído por textos. E esses textos, eles possuem tipos: narrativo, descritivo, argumentativo, injuntivo. São tipos. Resumidamente, nós poderíamos dizer que o tipo textual designa uma espécie de construção teórica subjacente aos textos. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias, conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. Quando um destes tipos predomina em determinado gênero textual, dizemos que este é um texto argumentativo, descritivo, narrativo, expositivo. O que é que a gente pode entender desta citação aí? Primeira coisa, é que apesar de você estar escrevendo um texto dissertativo argumentativo para o Enem, um gênero dissertativo argumentativo para o Enem, a famosa redação, ela não vai ser apenas argumentativa. Ela não vai ser constituída apenas pela argumentação. O tipo textual argumentativo é o predominante, mas não é o único que aparece. E aí, onde é que está o problema de escrever
a redação. Onde é que mora o problema? O problema mora quando o sujeito, no lugar de dar predominância à argumentação, dá predominância à narração ou à descrição. Aí é que está o grande problema dos textos que são escritos para os vestibulares, né? Eu estou falando do Enem, mas poderia ser aqui da UPE. Aí é que está o grande problema. Você tem que entender que você está escrevendo um texto cuja tipologia predominante é a argumentativa. Você tem que entender também que a pessoa que vai corrigir, as pessoas, né, no plural, são mais de uma, que irão corrigir o seu texto, elas foram treinadas a vida toda para identificar estes padrões. Então, o mínimo que um corretor espera na hora que vá corrigir a redação é que esse texto seja argumentativo, tenha predominância argumentativa. São essas questões que a gente tem que guardar na memória. Eu estou escrevendo um texto argumentativo. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu construo a argumentação? Calma, daqui a pouco nós vamos ver como você constrói a argumentação na língua. Ok? Vamos lá. Os tipos, né? Eu havia dito que os tipos, eles são poucos, né? São basicamente 5, enquanto os gêneros são infinitos, né? E aí eu tenho aqui essa tabelinha, que não é para vocês copiarem, não é para vocês decorarem, não é para nada disso, tá? É apenas para que vocês possam ter uma noção do que eu estou falando. Né? Vejam, eu tenho o tipo narrativo. Né? Tipos narrativos, eles estão presentes em relatos de ficção. A sequência tipológica dele é de ação. E o exemplo que eu poderia dar para vocês é o romance. Eu tenho o tipo descritivo, né? Que ele possui, ele descreve algumas características. Né? Por exemplo, o guia turístico. Eu tenho o tipo dissertativo ou expositivo, né? Que a função dele, né? A sequência dele é dar explicações. O artigo científico, por exemplo. Eu tenho um tipo argumentativo, né? Que a sequência dele é trazer argumentos, por exemplo, a propaganda, o injuntivo ou instrucional, né? Que é dar instruções. Por exemplo, a bula de remédio. Vocês, como são espertos, já devem ter percebido que o tipo dissertativo, argumentativo, é aquele que nós vamos precisar para escrever a redação. Então, nós temos que dar explicações e construir argumentos, basicamente, dentro da redação. Explicar e argumentar. É esse o encadeamento lógico do texto argumentativo. É comum que o gênero textual apresente mais de uma tipologia. Eu havia dito para vocês lá no início que, às vezes, a pessoa escreve apenas redação, às vezes, descrição, às vezes escreve apenas narração. Eu havia dito isso para vocês. O problema existe não no fato de você, dentro do seu texto, dentro da sua redação, escrever um fragmento que se caracterize como tipo narrativo. O problema está em você escrever apenas esse tipo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum que o gênero textual ele apresente mais de uma tipologia. É comum, é da natureza do gênero. Então, um gênero que nós chamamos de dissertativo, argumentativo, ele não é apenas argumentativo. Mas, para que eu possa chamá-lo de argumentativo, é necessário que a recorrência tipológica esteja ali presente. O que é que eu estou chamando de recorrência tipológica aqui, para falar a língua de vocês? O que eu chamo de recorrência tipológica é a quantidade de vezes que a sequência tipológica, por exemplo, a argumentação, aparece dentro da estrutura do texto. É isto que eu estou chamando de recorrência tipológica. E aí, quando o corretor olha para isto, para essa recorrência tipológica, ele
percebe que há ali, né, marcas de um texto, características de um texto dissertativo argumentativo, características de uma redação. Mas aí, eu ainda estou no campo do abstrato. Eu trouxe um exemplo para vocês possam dar uma olhada aqui, né? Vamos dar uma olhadinha como é que isso que eu disse agora se processa na prática. E aí eu tenho um texto aqui, que é o homem mais pobre do mundo, né? Aliás, tem uma interrogação, uma pergunta. O homem mais pobre do mundo, o senhor Balaidás, vive numa ponte sobre o canal leste de Calcutá, em cujas margens, antes de eu continuar, né, vocês estão, talvez vocês estejam se perguntando, ele vai ler o texto. Gente, a única maneira de nós escrevermos ou identificarmos as recorrências tipológicas é lendo. Vocês vão ver isso mais adiante, né? Escrever para o Enem não é apenas escrever, é antes ler, saber ler, saber identificar as marcas. Ok? Só essa explicaçãozinha. Agora, deixa eu voltar para o texto. O senhor Balaidás vive numa ponte sobre o canal leste de Calcutá, em cujas margens se amontoam milhares de refugiados procedentes de Bangladesh. Fabrica bolos de gobó, excremento de vaca, que deixa secando ao sol sobre os pilares da ponte. É um trabalho duro, pois ele tem que ocupar-se de todas as etapas da produção. Juntar matéria-prima não é fácil, já que não há muitas vacas na cidade. Depois, é preciso preparar a massa de esterco e encontrar algum muro batido de sol para deixá-lo secar. Quando o gobô ficar pronto, Balaidás o vende nas caixas próximas. Não se importa em se for fotografado. E eu comento com minha guia e tradutora, a ginecologista Ariane Loenig, que o retrato dele poderia ter como título O Homem Mais Pobre do Mundo. Para me dar uma lição, Ariane lhe pergunta se conhece algum vizinho mais pobre do que ele. É claro, responde prontamente. A bosta não dá para todos. É um fragmento da revista Terceiro Mundo, né, lá de 1986, com algumas adaptações. Mas o que nos interessa é identificar as sequências que aparecem aí nesse texto. Eu tenho, por exemplo, a sequência narrativa. Né? Quando eu leio, quando o gobô ficar pronto, Balaidás o vende nas casas próximas. Né? Isso é uma narração. Eu tenho uma sequência aí descritiva. O senhor Balaidás vive numa ponte sobre o canal leste de Calcutá, em cujas margens se amontoam milhares de refugiados procedentes de Bangladesh. Eu tenho uma sequência dissertativa. Não há muitas vacas na cidade. Eu tenho uma sequência argumentativa. É um trabalho duro, pois ele tem que ocupar-se de todas as etapas da produção. Eu tenho uma sequência injuntiva. Depois, é preciso preparar a massa de esterco e encontrar algum muro batido de sol para deixá-lo secar. Vejam, essa sequenciação tipológica, ela é natural dos textos, dos gêneros. Todo gênero é constituído por tipologias, e essas tipologias, elas são recorrentes, elas são comuns. Não existe gênero sem tipologia. Ok, eu acho que essa parte da tipologia vocês já entenderam, né? Nós vamos escrever um gênero, esse gênero possui certas tipologias. No caso em questão, o gênero é a dissertação para o Enem, é a redação para o Enem, e essa redação para o Enem tem a tipologia predominante dissertativa argumentativa. Ok? Então, é isso que nós vamos nos preocupar. Mas tem uma outra coisa que nós devemos ter cuidado, que são os domínios de circulação. Devemos ter cuidado quando pensamos na questão dos gêneros, que é o domínio de circulação. Aí você deve estar, a essa altura, dizendo, mais uma categoria para análise. Mais uma. Mais uma, e essa é fundamental, né? Os textos, eles não circulam no éter, né, no nada. Eles circulam em esferas da comunicação humana, circulam na sociedade.
né? E estas esferas, esses domínios sociais, né, eles restringem as escolhas que nós fazemos, as escolhas de gêneros, de forma e de conteúdo que circulam por elas. Quer que eu dê um exemplo? Na escola. Na escola, quais são os gêneros que circulam? O poema, a declaração, a ata, uma série de gêneros que são daquela esfera. Mas se eu pego um poema, por exemplo, e levo esse poema para o caixa do supermercado, né? Eu faço as minhas compras e entrego um poema para o caixa do supermercado, né? Esse gênero perdeu o seu domínio de circulação. Primeiro, o caixa, né, ou a caixa, vai achar aquilo estranho, aquela atitude estranha, né? Tu estou recebendo um poema de um desconhecido, tá? Por que essa estranheza? Porque o domínio de circulação ali não era aquele. O domínio ali são das notas fiscais, né? Nota de compra, né? Esse é o domínio que deveria aparecer ali. Então, cada gênero possui um domínio de circulação. Na esfera escolar, o gênero declaração ele possui uma forma padronizada, e não admite que haja modificações. Se nós formos para a esfera literária, os gêneros, como, por exemplo, o romance, eles já admitem uma certa flutuação, tanto na sua forma estrutural quanto na sua forma de linguagem. Atentem para os domínios de circulação. Porque eu estou chamando a atenção para os domínios de circulação, mais uma vez, para que você não erre o domínio de circulação do texto dissertativo argumentativo. Na hora de escrever, você vai precisar ter em mente esse domínio de circulação. Então, quando nós falamos de domínio de circulação, de esfera da comunicação humana, nós estamos falando de áreas da atividade humana, por exemplo, a área política, militar, jurídica, científica, tecnológica, empresarial, comercial, educacional, enfim, todas as áreas de atividade humana, né? Que nós vamos chamar de esferas, que nós vamos chamar de domínio de circulação, né? Que são os locais por onde os seres humanos circulam e fazem uso da língua, né? Tem gêneros, como eu dei o exemplo do poema para vocês, tem gêneros que circulam em determinados meios. Por exemplo, o domínio artístico. Nós temos o conto, o cordel, a fábula, a peça teatral, né? Nós temos o poema, nós temos o romance. No gênero jornalístico, nós temos o artigo, a carta do leitor, né? A crônica, o debate, o depoimento, o editorial, a entrevista, a notícia, a reportagem. Vejam, no publicitário, né? O domínio publicitário. Cartaz, folheto, jingle, o texto de campanha comunitária, o anúncio. No domínio acadêmico, o artigo científico, a comunicação oral, a conferência, o debate, a palestra, a prova, o seminário, né, o texto dissertativo argumentativo. Vejam, são esses os domínios. Cada domínio desse comporta um determinado gênero. E aí, mais uma vez, não é para decorar os domínios de circulação, é para entender que os textos possuem lugares em que eles circulam e que ganham validade. Essa é a questão aqui, que você entenda isso, ok? Todo texto possui um suporte, todo gênero possui um suporte. Então, quando eu falo de suporte, eu estou falando daquilo que permite ao texto fixar-se, mostrar-se. A depender do suporte, um gênero ele pode ser modificado. Um gênero pode ser modificado. E aí eu dou um exemplo para vocês que é um e-mail. O e-mail e a carta. Mudou o suporte, mudou a sua estrutura. Eu não vou me deter muito nessa questão do suporte dos gêneros, mas eu quero que vocês entendam que o suporte não é neutro e que ele pode modificar a relação do sujeito com o gênero. Ok? O suporte ele não é neutro, ele modifica. Eu não vou me deter por um motivo. Este não é um dos assuntos que vai aparecer com mais frequência nas suas provas, né, nos vestibulares, no Enem, no vestibular da UPE, enfim, não é um dos assuntos recorrentes. Mas é um assunto interessante, na medida em que nós podemos verificar
como a relação do sujeito com o gênero acontece. Mas aí vamos para aquela questão. O que é um texto dissertativo argumentativo? E aí eu trago uma definição para vocês, né? Permitam-me ler essa definição. O texto do tipo dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a dupla natureza desse tipo textual. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertada e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Vejam, essa é a definição do texto que você vai escrever. Do gênero textual, né? E essa é a definição do tipo que você vai escrever, o tipo dissertativo argumentativo. E quando você não obedece a esses critérios tipológicos, a sua redação é penalizada, como vocês podem notar aqui abaixo. Não sei se está dando para vocês lerem, mas diz o seguinte: será atribuída nota 0 à redação que não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios de avaliação. Então, se você escreve um poema lá, né, no lugar da sua redação, provavelmente o seu texto já era, né, até o próximo ano. Por quê? Porque mudou o gênero, mudou o tipo textual, ok? Mudou a forma, mudou o que era esperado. E aí vocês devem estar se perguntando, por que o texto dissertativo argumentativo para o Enem? Simples, a resposta é simples. É porque a partir deste gênero, com estas tipologias, é possível perceber se você consegue raciocinar a partir da escrita, se você consegue argumentar, se você consegue se posicionar, se você consegue fazer inferências, concatenações, se você consegue ter a competência necessária para ingressar no ensino superior. É por isso. E é por esse motivo que não se pede um poema. É por esse motivo que não se pede um conto. Porque esses outros gêneros não permitem este tipo de avaliação. Estes outros gêneros não permitem esse tipo de avaliação. Então, gente, vamos lá para o tipo argumentativo. Ok? O que é que você vai fazer com esse tipo argumentativo que é pedido aí? O que é que você vai fazer? A primeira coisa é que você preste atenção nas estratégias de coesão. Você está escrevendo um gênero textual, e aí você precisa colocar dentro desse gênero algumas tipologias, e essas tipologias elas precisam ser marcadas a partir das estratégias coesivas. E aí você pode utilizar substituição de termos ou expressões por pronomes, pronomes pessoais, demonstrativos. Você pode utilizar advérbios. Fiquem tranquilos que nós vamos olhar tudo isso na análise que vamos fazer da redação nota 1000, tá? Você precisa também utilizar a estratégia de trocar as palavras por sinônimos, né, ou hipernomes. Você precisa prestar atenção no uso dos verbos, substantivos, tudo aquilo que você estuda lá em análise linguística. Né? Lembra da disciplina de análise linguística? Tudo que você aprende lá em análise linguística,
você vai utilizar aqui para escrever a sua redação. Você vai escrever. Cuidado com os elementos na hora de escrever, né? Cuidado com os elementos que já tenham sido citados, né? Ou que já sejam facilmente identificados. E utilize os operadores argumentativos para relacionar as orações, as frases e parágrafos de forma consistente ao longo desse texto. Isso vai permitir, né? Isso vai permitir a você escrever um texto mais coeso, um texto em que haja um alcance daquilo que é pretendido, daquilo que é esperado. Eu havia falado para vocês dos operadores argumentativos, mas eu quero dizer o seguinte: não utilize esse operador argumentativo, é o que vocês vão encontrar por aí, nas salas de aula, como com o nome de recursos coesivos, né, ou elementos da coesão. Né. Dentro desses recursos coesivos, dentro desses elementos da coesão, tem um elemento fundamental, que são os operadores argumentativos. Né. O termo não é cunhado por mim, o termo é cunhado por Ducrot, que é um cientista da linguagem, que identificou que há na língua marcas em que permitem a construção da argumentação. Mas voltando aqui para os elementos coesivos, né? Não utilize esses elementos de forma artificial, apenas porque é um dos critérios avaliados na prova. Uma boa coesão não depende da mera presença desses recursos, desses conectivos, né? É preciso que esses recursos estabeleçam relações lógicas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque vocês vão ver daqui a pouco uma série de operadores argumentativos que eu vou mostrar para vocês, e esses operadores argumentativos, eles não devem servir como objetos para que você decore e escreva um texto. São objetos para que você possa perceber como o texto funciona. O Ducrot é esse senhor aqui que eu havia falado para vocês, e ele diz que toda língua possui mecanismos que permitem indicar a orientação argumentativa dos enunciados. São as marcas linguísticas da argumentação. O Ducrot, ele vai dividir esses estudos a partir dos operadores argumentativos, marcas de pressuposição, modalizadores, indicadores atitudinais, índices de avaliação de domínio. Tudo isso que o Ducrot divide, né, vocês vão encontrar com o nome de conectivos ou recursos coesivos, ok? Então, não estranhe quando vocês encontrarem nas aulas o professor ou a professora falando em recursos coesivos, ou quando vocês forem lá para o manual do Enem, encontrarem esses recursos coesivos. Recursos coesivos é um nome genérico para falar disso aqui que eu estou falando para vocês. Esses operadores argumentativos, eles são elementos linguísticos que servem para evidenciar o caráter argumentativo do texto. Eles costumam ser representados por conectivos, como preposições, conjunções, e eles atuam na inteligibilidade do texto. Eles atuam na coerência e na coesão da redação. E aí, essa é a lista que eu havia dito para vocês, dos operadores. Mais uma vez, essa lista não é para decorar, é para que vocês percebam que há na língua marcas que fazem a argumentação funcionar, ok? Só para deixar bem claro. Não quero aqui ninguém decorando texto e modelos de texto, né? Até porque não existe fórmula para produção de texto. Não existe aquela forminha básica da produção de texto. Lembre-se, aquilo que eu havia dito lá no início para vocês. Nós não estamos no domínio da matemática, da física, nós não estamos nas ciências da natureza, nem das ciências exatas. Nós estamos nas línguas. Então, esses operadores argumentativos, eles podem aparecer a partir de um argumento mais forte, né, em uma escala que é orientada até a conclusão. Por exemplo, são palavras como até mesmo, inclusive, nem mesmo. Né? Há também operadores, ou palavras, ou recursos coesivos, que introduzem argumento, deixando subentendida a existência de uma escala com outros argumentos. Né? Como, por exemplo, ao menos, pelo menos,
no mínimo. Esses operadores, né, eles assinalam um argumento mais forte, sempre em uma escala orientada. Como, por exemplo, até mesmo, inclusive, nem mesmo. Né? São vários os operadores. Né? Eu não vou falar de todos eles para vocês, como vocês estão vendo aqui, porque eu quero fazer a análise da redação com vocês. Mas são vários. E, mais uma vez, não é para decorar estes operadores. Não é para decorar. É para que você possa perceber que há marcas na língua que permitem o encadeamento argumentativo do texto. Há marcas dentro dessa língua, né, e essas marcas são percebidas pelo corretor na hora em que está corrigindo a sua redação. Né? Há marcas que introduzem uma justificativa, uma explicação. Há marcas que introduzem argumentos alternativos que levam à conclusão. Né? Essas marcas que nós chamamos de operadores está presente na língua. Está presente na língua. Ok? Vamos lá para a redação do Enem. Aqui a gente tem o texto motivador. A questão que eu quero que vocês notem é a seguinte. Quando vocês receberem o texto para escrever, né, a prova de redação, olhem primeiro para o texto motivador. Parece básico isso, né? Mas tem muita gente que não faz. Vai direto no tema e tenta escrever. Gente, se existe um texto motivador numa prova, é porque tem um motivo fundamental. Né? Então, se existe, é para que você possa perceber os argumentos que são construídos e, a partir daí, você possa se posicionar. Não existe texto neutro. Todo texto que está presente na redação do Enem parte de um ponto de vista, parte de um posicionamento. Então, nós temos os chamados textos motivadores, que são, na verdade, textos dados para que você possa pegar informações a respeito do tema, são textos dados para que você possa perceber o posicionamento argumentativo. Né? Nós temos aqui, essa é a redação de 2019, o texto motivador de 2019, nós temos 4 textos aqui. Né? Qual é a dica que eu dou? Leiam os 4 textos, percebam os diferentes posicionamentos, concordem, discordem, para que você possa construir o seu texto. Preste atenção também no texto não verbal, no texto misto que está aqui. Ele não está aqui para decorar a prova de redação. Ele tem informações que podem ser úteis para que você possa pensar num tema. Então, é aquilo que eu havia dito lá no início para vocês. Antes de escrever, é necessário que você faça a leitura. Leia o seu texto. Leia o seu texto motivador. Veja um posicionamento. O que é que o sujeito está dizendo ali? Você concorda, discorda? Quais são os argumentos que ele utiliza? Como é que ele mobiliza aquele saber sobre aquele tema? Como é que você vai se posicionar a respeito do tema? Ok? Então, vamos para a análise da redação. Tá? Vai ser bem breve aqui. Nós temos um texto aqui, né, que é da Maria Antônia de Lima Barra. Esse texto está disponível para que vocês possam encontrar aí na internet, que é uma das gerações nota 1000. E diz assim: o filme Bastardos Inglórios, ao contextualizar cenas em meados do século XX, retrata o caráter elitista das exibições de cinema, uma vez que eram feitas em espaços de socialização das classes ricas da época. Na contemporaneidade, embora seja mais amplo, ainda há entraves a serem superados quanto à democratização do acesso às salas cinematográficas e seus conteúdos no Brasil. Nesse sentido, os resquícios de uma herança segregacionista, no que diz respeito à frequência de locais de cinema, geram dificuldade em manter esse hábito em parte da população, o que perpetua a problemática. Nessa linha de raciocínio, é fundamental ressaltar que a urbanização tardia e a constante gentrificação de espaços citadinos brasileiros são responsáveis pela permanência de costumes elitistas. Com efeito, o geógrafo Milton Santos, ao estudar a organização das cidades do Brasil, postula que o processo rápido e desorganizado de construção urbana provocou a marginalização
de grande parte dos cidadãos. Esse fragmento, não vou ler o texto todo, porque não vai dar tempo, né? Mas esse fragmento é suficiente para que a gente possa entender algumas coisas. Primeiro, o que é que eu percebo aqui nesse fragmento de texto? Quem escreveu isso domina muito bem a norma padrão. Essa é a competência número 1. A pessoa que escreveu tem um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua. Competência número 1 do Enem. Como é que eu posso perceber isso? Pelas primeiras linhas do texto, a organização sintática do texto, ela está estruturada de maneira excelente. O texto ele não tem desvios, né, grandes. Dá para perceber que há, nesse texto, uma introdução que inicia a discussão do tema. Né? Há um desenvolvimento que nós vamos chamar de justificativas, né, que comprovam o ponto de vista da pessoa. Essas marcas vão caracterizar o texto dissertativo, argumentativo. Né? Notem que, já no primeiro parágrafo, a pessoa que escreveu, ela aponta, né, alguns problemas inerentes ao processo de democratização. Notem também que, nesse texto aqui, ela utiliza alguns operadores argumentativos. Por exemplo, nessa linha de raciocínio, nesse sentido, na contemporaneidade. Vejam, notem que no primeiro parágrafo, quando ela introduziu o tema, nas 3 últimas linhas, ela resumiu o parágrafo. Ela concluiu esse parágrafo, deu uma conclusão para o parágrafo. Notem também que lá, no segundo parágrafo, ela já retoma o que ela havia iniciado a partir de um operador argumentativo, nessa linha de raciocínio, né, a partir desse pronome aqui, demonstrativo. Ela já retoma o raciocínio. Notem, é por isso que eu disse, não adianta você saber apenas os argumentadores, decorar os argumentadores. É preciso saber usar. É preciso saber usar na língua. É preciso utilizar esses elementos coesivos para trazer para o texto um melhor encadeamento. Nós podemos notar também, dentro desse texto, que ela apresenta aquilo que nós chamamos de repertório sociocultural, né, que é uma das competências do Enem. Né? Como é que eu vou verificar isso? Aqui, quando ela diz, com efeito, introduzindo o argumento, o geógrafo Milton Santos, ao estudar a organização das cidades, vejam, ela tem um repertório que foi construído ao longo do processo de escolarização. Ela cita outras áreas do saber. É por isso que nas outras aulas eu havia dito para vocês que não se escreve texto apenas sabendo língua portuguesa. É preciso conhecer outras áreas. E é nessa hora aqui, na hora da escrita, que você vai demonstrar esse conhecimento, com esse repertório sociocultural. É isso que traz para um texto. É isso que dá ao texto uma estrutura de texto dissertativo, argumentativo, de gênero, de um gênero chamado dissertação. São esses elementos. Então, é preciso reconhecer o gênero, é preciso conhecer a tipologia que você vai trabalhar. É preciso reconhecer que dentro daquela tipologia tem elementos linguísticos que fazem a tipologia funcionar. É preciso entender que um gênero ele tem uma tipologia predominante. É preciso entender que os gêneros possuem várias tipologias, mas que há uma predominante. É preciso entender que não adianta apenas decorar os elementos coesivos, os operadores argumentativos, para poder escrever. É preciso entender também que o processo de escrita se inicia antes da escrita, se inicia com a leitura do ponto de vista, a partir dos textos motivadores. Se você faz todo esse caminho, eu tenho certeza que você vai tirar uma nota excelente, desde que comece a praticar, desde que comece a escrever. É isso, pessoal. Nós nos encontramos na próxima oportunidade.
Bons estudos para vocês.